Fala pessoal, tudo beleza? Gabigol por aqui, chegando com mais uma análise. Agora é hora de falar de Supercopa do Brasil. Campeão do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo. Se degladiam por esse título em jogo único que acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ou seja, estádio neutro. Bom, vamos falar sobre esse jogo que acontece nos sábados às 6 horas? Seguinte, pessoal, eu vou trazer uma análise completa logo mais, mas antes vou fazer a minha apostinha nesse jogo. Caso você queira fazer também, tem mercados lá na Betfair e aí o link vai estar na descrição para você criar sua conta e também no comentário fixado para você criar sua conta com bônus de R$200 e 200% de bônus no depósito, ou seja, deposita 200, ganha mais 200, beleza? Então, ó, vamos para nossa aposta. Eu vou fazer a minha aposta, minha entrada no Flamengo para ser campeão. E qual que é a diferença do Flamengo para ser campeão do que o Flamengo aqui a 2,38 no resultado final? Seguinte, pessoal. Flamengo sendo campeão, né, na prorrogação nos pênaltis, não cobra o resultado final. Então, eu vou aproveitar e vou estender a minha entrada do Flamengo ser campeão também para prorrogação e um possível pênaltis, caso haja, numa odd de 1,75, que eu acho uma odd bem bacana, tá? E aí, dentro da minha análise, eu vou explicar para vocês o contexto, por que eu acredito que o Flamengo tem condições de vencer o Palmeiras nessa final. Fechado? Então, tá feita a minha entrada, não esquece, caso você queira criar sua conta, link aí abaixo na descrição. E agora, bora para a análise completa. Boa, pessoal, bora analisar o contexto dessa partida entre Palmeiras e Flamengo pela Supercopa do Brasil. Primeiro, vamos tentar entender a saída de bola do Palmeiras e tentar entender também como que o Flamengo costuma marcar. Primeiro, Palmeiras faz saída de 3. O que é a saída de 3, Gabigol? Normalmente leva o Gustavo Gomes e o Murilo juntamente com o Everton, obviamente, que está ali. E o Marcos Rocha desce para efetuar a saída de jogo, né? Diversas vezes assim, como um zagueiro pelo lado direito. Exatamente por isso que chama saída de 3, né? Os dois zagueiros e mais um jogador. E aí a gente vai para um frame da equipe do Flamengo marcando, tá? E aí como que o Flamengo faz a sua marcação? Faz uma marcação alta, exatamente focada na saída de 3. Como vocês podem perceber aqui num jogo agora, né? Atualmente já com o Vitor Pereira contra a Portuguesa no Campeonato Carioca. E aí a gente tem o Pedro, o Gabigol e o Arrascaeta perfilados para não deixar que o adversário saia com a posse de bola curta, ou seja, para sufocar o adversário, efetuar algum erro ali de saída de bola, às vezes roubar a bola e já fazer o ataque rápido, ou até mesmo repor a posse da bola, fazer com que o adversário dê o chutão, e aí a defesa do Flamengo bem posicionada brigue e ganhe essa posse da bola. Então assim, esse eu imagino que vai ser o contexto da partida. Flamengo marcando alto e o Palmeiras tentando sair e diversas vezes vai acabar sendo sufocado. Porém, do outro lado também é real que o Palmeiras sabe fazer esse tipo de marcação. Diversas vezes, principalmente nos jogos dentro de casa, o Palmeiras costuma querer sufocar a série de bolas do adversário, assim como fez contra o São Paulo no final de semana. O jogo acabou 0-0, mas fez muito bem, tanto que o Rogério Ceni chegou a reclamar em diversos momentos que o time não conseguia colocar a bola no chão, ou seja, não conseguia reter a posse. Por quê? Porque ia sair curto, tinha que dar o chutão. E aí a fórmula é a mesma. Porém, no momento, imaginando o contexto do jogo, a gente tem que lembrar que o Palmeiras não chega em grande fase. Eu imagino que o Abel vai acabar se retraindo para não correr o risco de marcar alto e deixar o Flamengo sair. Agora a gente vai para a parte de armação de jogada. É óbvio que a equipe do Flamengo, cara, eu acredito muito que vai ter mais posse de bola que a equipe do Palmeiras. Obviamente tem que ser uma posse de bola produtiva. E assim, ó, a gente vê nesse frame aqui, ó, todos os jogadores do Flamengo quase à frente da linha da bola. Aqui a bola está com o Fabrício Bruno, zagueiro. A gente vê o Everton Ribeiro aqui no frame, o Gerson, o Ayrton Lucas, o Arrascaeta, que eu destaquei, vocês vão entender por quê, Pedro, Gabigol e o Varela bem apontado aqui pelo lado direito. E aí a gente vê o adversário, ó, povoando todo à frente da área. E é exatamente esse o cenário que eu imagino que vai acontecer o jogo. Por quê? Porque o Palmeiras é um time de recuar com praticamente todos os seus jogadores e marcar atrás da linha da bola. Então a gente vai ver muito esse cenário, como a gente vê aqui, ó, tá vendo? O Rony marcando, se não falha aqui é o Zé Rafael, o Endrick, Veiga, Gabriel Menino, Dudu por aqui, tá vendo? Todos os jogadores participam da marcação. Dudu é um cara que volta bastante, o Rony também sempre foi um cara polivalente. Então esse cenário vai acontecer em diversos momentos. E como que o Flamengo imagina que possa quebrar esse tipo de marcação e levar vantagem contra a equipe do Palmeiras? Pela qualidade de seus jogadores e principalmente a movimentação deles.
Gabigol e Arrascaeta. Cara, o Gabigol hoje, não à toa, ele usa a camisa 10, porque hoje ele de certa forma, ele joga como um 10, né? Apesar de ser claro, tirando devidas proporções, mas ele faz muito o que o Harry Kane faz no Tottenham, sai muito da área, tá? Então, nessa saída de área, normalmente ele dá espaço para outros jogadores, como a gente vê agora o Arrascaeta no entre linhas, que é sempre muito perigoso e é o cuidado que o Palmeiras tem que ter nesse jogo. E a gente segue para mais um lance, de novo, ó. Olha no Gabigol, vem buscar a bola no pé do Thiago Maia aqui, e aí de novo o espaço vai surgindo entre linhas para o Arrascaeta, que é muito bom nisso. Lembrando, provavelmente o Palmeiras vai jogar com um bloco mais baixo, ou seja, vai jogar com a linha bem mais baixa. Então, naturalmente, os espaços que o Flamengo vai ter que encontrar vão ser bem curtos, tá? Então vai ter que aproveitar muito bem quando a equipe adversária dá um vacilo, que é o caso desse lance aqui, que na sequência, ó, o Gabigol consegue o passe para o Arrascaeta, ele dá um passe de letra para o Varela, e aí você pode perceber que o Arrascaeta, apesar de ele iniciar ali, fazer uma pré-assistência, digamos, diversas vezes ele não vai ser o finalizador da jogada. Ele vai iniciar, vai quebrar essa marcação com um passe, e aí vai dar espaço para outros jogadores, que nesse caso foi um cruzamento para o Pedro. Pedro quase fez o gol, tá? E aí, agora a gente vai para o lado do Palmeiras. Quais são os riscos que o Flamengo vai correr jogando dessa forma, imaginando o jogo dessa forma? Com certeza, o risco do contra-ataque é o mais iminente. Como vocês podem perceber, o Flamengo leva muitos jogadores para o ataque. E aí o Palmeiras pode aproveitar isso saindo num contra-ataque. Lembrando que o Palmeiras é especialista nisso, ganhou Libertadores jogando dessa forma, tá? Naqueles ataques mais rápidos. E aí se pega a defesa, como nesse caso aqui, em igualdade, ou às vezes até mais jogadores, né, no campo de ataque, a tendência é que o lance leve bastante perigo. Um outro ponto também que eu acredito que vai ser uma situação que o Flamengo tem que ficar de olho, apesar de ter o Santos, que é um grande goleiro. O chute de fora da área. Cara, o Rafael Veiga fez um golaço agora no Campeonato Paulista, e ele chuta muito, ele usou muito essa arma contra o São Paulo. Não somente ele, mas Zé Rafael, o próprio Gabriel Menino chutou de fora da área. É claro que estatisticamente, um gol de fora da área tem bem menos chance de acontecer, mas o Palmeiras tem ótimos chutadores de fora da área, então se não conseguir quebrar, abrir espaço, que é uma coisa que eu estou percebendo que o Palmeiras está tendo bastante dificuldade quando enfrenta um time que defende lá atrás, aí a saída vai ser o chute de fora da área. Tá? Até coloquei a sequência aqui do chute, foi a defesa do goleiro do São Paulo. E aí um outro ponto também que vale a pena a gente ficar de olho nesse jogo são os escanteios. Tanto do Palmeiras, tanto do Flamengo, lembrando que o Palmeiras foi o time que mais fez gols de escanteio no Campeonato Brasileiro passado. Vamos ver se sem o Gustavo Scarpa isso daí vai continuar sendo uma constante, mas assim, pelos jogos que eu analisei aqui do Paulista, apesar de não ter marcado gol, todo escanteio é perigoso, mas claro, do outro lado a gente tem uma defesa qualificada, que é a defesa do Flamengo, beleza? Então, essa foi a análise, isso daí que eu imagino que vai ser o jogo, e agora pra gente fechar, trazer um pouquinho aqui das escalações. Eu acho que a grande dúvida no Palmeiras é aqui, ó, Gabriel Menino ou o nosso querido Jailson, tá? E o que muda entre eles? Lembrando que isso aqui é a posição que era do Danilo, tá? O que muda se entrar o Jailson? Eu acho que o Jailson, por jogar muito tempo no Fenerbahçe como um zagueiro, ele é melhor na marcação que o Menino, tá? Porém, o Menino tem um pouco mais de versatilidade, olha que palavra que peguem, e pode também ajudar bastante no chute a gol, tá? Acredito que o Endrick vai continuar sendo o titular aqui da equipe, então vai ser mais ou menos assim que o Palmeiras vai entrar em campo. E do lado do Flamengo, imagino que se Léo Pereira, Davi Luiz, Varela tiverem condições de jogo, todos eles vão aí com o Santos no gol. E aí tem sempre a dúvida do Felipe Luiz, que chegou a ser zagueiro, né, na temporada passada em alguns momentos, jogando com 3. Eu imagino que com o Vitor Pereira vai jogar com 4 na defesa, não creio que ele mude o esquema, mas vamos aguardar, né? Sempre é bom esperar a escalação, mas aí é mudança pequena. Depois ali pra frente a gente tem o Thiago Maia, o Gerson, que obviamente tem mais essa versatilidade de jogar em diversas posições, tá? Inclusive em alguns momentos a gente vai ver, ó, o Arrascaeta caindo lá para a direita, como eu mostrei nos frames, caindo mais para o centro, o Gerson caindo para o lado esquerdo, assim como ele fez no Olympique de Marseille, tá? Inclusive até falei sobre a passagem dele por lá, depois vocês dão uma olhada aí, vou tentar deixar no card esse vídeo. E lá na frente, depois meio campo ainda o Everton Ribeiro, e lá na frente Gabigol e Pedro, beleza? Então essa aqui é a análise, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, quer criar uma conta na Betfair? Link na descrição e no comentário fixado, valeu? Deixa aí também os comentários
o seu palpite para esse jogo. Quanto que vai ser esse jogo? Quem vai ser campeão? Enfim, comenta aí. Valeu? Tamo junto.